Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente recebeu um material bem específico para analisar. É um trecho da Lei 80.112, de 1990, aquela que rege os servidores públicos civis federais, né? Ok, vamos lá destrinchar isso. O nosso foco hoje vai ser o título terceiro, que fala dos direitos e vantagens, e, mais especificamente, o capítulo 8º, do direito de petição. Basicamente, como é que o servidor faz para pedir, para contestar, para defender um direito lá dentro da administração. A nossa missão aqui é entender como funciona isso na prática. Os passos, os prazos, que são super importantes, e as garantias que a lei dá. Exato. E entender esse capítulo é fundamental, sabe? Porque o direito de petição não é só um procedimento burocrático. Ele é um instrumento importante para a cidadania ali dentro da administração. Ele tenta criar um canal formal para o servidor se manifestar, buscar seus direitos, tentando equilibrar essa relação que é meio desigual por natureza, né? Entre a pessoa e o Estado. O interessante aqui é ver a estrutura que a lei criou. Ela garante o direito de pedir, de recorrer, mas ao mesmo tempo ela coloca regras bem claras, bem estritas. Tem a hierarquia, os prazos, as etapas, tudo para tentar dar uma previsibilidade e evitar que as coisas fiquem rolando para sempre, sabe? É um equilíbrio meio delicado entre o direito da pessoa e a necessidade de ordem ali na administração. Interessante essa tensão aí. Vamos começar então pelo começo do capítulo, o artigo 104. Ele é bem direto. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Parece bem amplo, né? Mas essa parte, direito ou interesse legítimo, o que isso impede na prática? Que tipo de pedido seria barrado logo de cara por não ser legítimo? Boa pergunta. Essa expressão é tipo um filtro, né? Ela impede, por exemplo, que o servidor faça um pedido só para tirar uma dúvida abstrata, sem ter uma situação concreta dele envolvida. Impede também pedir coisa baseada só em opinião pessoal, sabe? Um descontentamento geral sem base na lei ou num fato, ou pedir por outra pessoa sem procuração. O pedido tem que ter uma base, tem que estar ligado a uma regra, a um fato da vida funcional daquele servidor que afete ele diretamente e sobre o qual ele possa dizer, olha, o meu direito aqui foi violado, ou esse meu interesse aqui merece proteção. Cobre muita coisa, desde progressão, férias, licença, até contestar uma avaliação ou uma punição, mas tem que ter fundamento. Entendi. Precisa ter substância, ser pessoal, concreto. Ok. Aí o artigo 105 já mostra o caminho. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Essa coisa de ter que passar pela chefia imediata. E isso não pode virar um gargalo. Ou até um filtro meio pessoal, dependendo da relação ali. Olha, essa é uma preocupação que aparece bastante na prática, sim. A lógica da lei é a hierarquia, organizar o fluxo, né? A chefia imediata, em tese, só encaminha. Ela não decide o mérito. Mas é inegável que a percepção do servidor sobre se isso vai ser rápido, se vai ser imparcial, isso varia muito. A ideia é que a informação suborganizada, mas existe, sim, o risco percebido ou às vezes real de que demore ou que a chefia tente resolver ali informalmente. E nem sempre dá certo, né? Antes de seguir o caminho formal. É um ponto onde a regra da lei encontra a realidade das relações no trabalho. Certo, um ponto delicado mesmo. Mas vamos supor que o pedido foi feito, seguiu o caminho, mas a resposta foi negativa. E agora? O artigo 106 fala do pedido de reconsideração. Ele vai para a mesma autoridade que decidiu. Isso funciona na prática? Ou é mais uma etapa formal antes de ir para um recurso de verdade para alguém acima? É uma etapa com um propósito, sabe? Mesmo que a gente questione a eficácia às vezes. A ideia é dar para a autoridade que decidiu a chance de olhar de novo para o próprio ato. Talvez com os argumentos que o servidor trouxe na reconsideração ela veja algo diferente.
É para ser um jeito de corrigir rápido, economizar esforço, evitar que tudo suba direto. E o fato de só poder pedir uma vez reforça isso. É uma chance, não para ficar repetindo. Agora, sendo realista, né, a tendência natural pode ser manter a decisão. Aí, para o servidor, pode parecer só um degrau obrigatório antes de ir para o recurso hierárquico. Os prazos aqui, 5 dias para despachar, 30 para decidir, tentam evitar que essa etapa enrole demais. Faz sentido. Ok. Então esgotou essa chance única de reconsideração ou ela foi negada? Aí o caminho continua no artigo 107. Cabe recurso. E esse vai para a autoridade logo acima. E assim por diante, em escala ascendente. E ainda tem que mandar via chefia imediata. Essa escadinha de recurso subindo na hierarquia, ela garante mesmo uma análise mais isenta ou só passa o problema para frente? A expectativa do sistema é que sim, que uma instância superior, mais distante ali do fato original e hierarquicamente acima, consiga ter uma visão mais ampla e imparcial do caso. Cada nível, em teoria, é uma nova análise. Tem chance de corrigir erro, de reinterpretar. Agora, se garante isenção total? Bom, isso é discutível, né? A cultura da organização, as diretrizes gerais podem influenciar todos os níveis, mas com certeza oferece uma perspectiva diferente daquela primeira autoridade que decidiu ou que negou a reconsideração. É tipo o duplo grau de jurisdição, só que na esfera administrativa. E aí chegamos num ponto que é sempre tenso. Prazos. O artigo 108, 30 dias para pedir reconsideração ou para recorrer, contados da publicação oficial ou da ciência pelo interessado. Esses 30 dias, pensando na correria do dia a dia, ter que juntar papel, às vezes consultar alguém, é um prazo que o pessoal geralmente acha suficiente. E como é que se garante que essa ciência pelo interessado foi real mesmo? Que a pessoa ficou sabendo de verdade? Olha, 30 dias é um prazo bem comum em processo administrativo, mas se é suficiente, depende muito, né, da complexidade do caso, da facilidade que o servidor tem para pegar as informações, os documentos. Para coisa simples, talvez dê, mas para situação mais enrolada, que precisa analisar a fundo, buscar prova, pode ficar apertado, sim. E quanto à ciência? Nossa, esse é um ponto-chave e, às vezes, dá briga. A administração tenta formalizar, né? Pede para assinar, manda com aviso de recebimento, mas pode ter discussão se o servidor realmente soube de forma clara naquela data. Se a comunicação não foi boa, por exemplo. E perder esse prazo é fatal. A lei fala peremptório. Então, provar a data da ciência é super importante para poder recorrer. Fatal, essa palavra é forte. E quando o recurso entra no prazo, o que acontece de imediato? O artigo 109 diz que ele pode ter efeito suspensivo, mas depende do juízo da autoridade competente. Essa liberdade de decisão, essa discricionariedade, não abre muita margem para a subjetividade, não? O que a autoridade olha para decidir se suspende ou não? Abre margem para uma análise discricionária, sim, mas não deveria ser puramente subjetiva. A autoridade tem que avaliar critérios mais técnicos. Basicamente, ela olha duas coisas. Primeiro, se o direito que o servidor está alegando parece ter alguma base, alguma plausibilidade, o que o pessoal do direito chama de fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. E segundo, se existe um risco de dano grave ou difícil de reparar, caso a decisão original comece a valer imediatamente, o periculum in mora, o perigo na demora. Se essas duas coisas estiverem presentes, a tendência é conceder o efeito suspensivo, para evitar prejuízo enquanto o recurso é julgado. Como não é automático, o ideal é o servidor já pedir a suspensão e explicar por que no recurso. Entendi os critérios. E o parágrafo único do 109 é interessante. Se o recurso for aceito no final, a decisão vale desde a data do ato original. Retroage. Isso é forte, né? Corrigir tudo desde o começo. Exatamente. Essa retroatividade é para garantir que, se o servidor tinha razão desde o início, os efeitos da decisão que foi reformada sejam como se a decisão original nunca tivesse existido ou já tivesse sido favorável lá atrás. Isso é muito importante para restabelecer direitos, ainda mais em questão de dinheiro ou de carreira. Falando em tempo, o artigo 110 traz a prescrição, que é a perda do direito de pedir porque o tempo passou. E aqui tem prazos diferentes.
5 anos para coisas mais graves, tipo demissão, cassação de aposentadoria ou que afetem dinheiro, crédito. E 120 dias para os outros casos. Essa diferença faz sentido? Ou essa janela de 120 dias que dá menos de 4 meses vira uma armadilha para muita coisa do dia a dia que não mexe direto no bolso, mas afeta o servidor? Essa diferença tenta levar em conta a gravidade, o impacto do ato. Atos que acabam com vínculo, como demissão, ou que mexem muito no patrimônio, têm um prazo maior. Reconhece que o servidor pode precisar de mais tempo para reagir. Agora, o prazo de 120 dias para as outras coisas é bem curto, sim, e pode ser um desafio. Muitas questões importantes, tipo contestar uma lotação, uma avaliação de desempenho que não tem efeito financeiro na hora, ou direitos ligados à condição de trabalho, tudo isso cai nesse prazo menor. A crítica que se faz é que ele pode fazer a pessoa perder o direito por não saber ou por não conseguir se organizar rápido para pedir. Especialmente se não ficou muito claro quando ela tomou ciência do ato. Tem que ficar bem atento mesmo. É verdade, 120 dias voam. Mas tem uma ajuda no artigo 111. O pedido de reconsideração e o recurso interrompem a prescrição. Como funciona isso? O prazo zera e começa a contar tudo de novo depois da decisão final? Ou ele só para de contar e depois continua de onde parou? Interrupção, nesse caso, significa que a contagem do prazo de prescrição, seja o de 5 anos ou de 120 dias, seja o de correr assim que o pedido de reconsideração ou o recurso é protocolado. Sabe? O cronômetro pausa e ele fica parado durante toda a análise daquele pedido ou recurso na administração. Quando sai uma decisão final e definitiva na esfera administrativa sobre aquilo, aí sim o prazo prescricional volta a correr. A interpretação mais comum, olhando outras leis e a lógica da coisa, é que ele volta a correr por inteiro, do zero, a partir da data dessa decisão final administrativa. Mas o ponto principal do artigo 111 é esse: garantir que o tempo que a administração leva para analisar não prejudique o servidor na contagem do tempo para ele buscar outros caminhos, se precisar. Importante essa proteção, realmente. E o artigo 112 bota mais peso na prescrição. Diz que ela é de ordem pública e não podendo ser relevada pela administração. Quer dizer, mesmo que a administração veja que o servidor tinha razão, mas ele pediu fora do prazo, ela não pode fazer nada. Não tem espaço para um bom senso. É exatamente isso. Ordem pública quer dizer que essa regra está acima do interesse só do servidor ou da administração naquele caso específico. Ela serve para dar estabilidade, segurança jurídica para todo mundo. A administração tem que seguir a lei. Ela não pode analisar o mérito de um pedido que está prescrito, mesmo que ache que o servidor tem razão. Se ela ignorasse a prescrição, seria um ato ilegal dela mesma. Pode parecer duro às vezes, mas a ideia é evitar que as coisas fiquem incertas para sempre. Entendi. A regra é para ser rígida mesmo. E para conseguir usar todo esse direito de petição, o servidor precisa saber o que está rolando, né? O artigo 113 garante a vista do processo ou documento na repartição. Sem esse acesso, todo esse direito de pedir, recorrer, ficaria meio no papel, não? Com certeza. O acesso aos autos é a base para poder se defender, para poder argumentar na esfera administrativa. Como é que o servidor vai fazer um pedido de reconsideração bem feito ou um recurso forte se ele não sabe o que está nos pareceres, nos documentos, o que levou a administração a decidir daquele jeito? A transparência aqui não é um favor, não. É condição essencial para que o direito de petição seja de verdade e não só uma formalidade. E falando na administração agindo, o artigo 114 diz que ela deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando ivados de ilegalidade. Isso é a tal da autotutela, né? Quer dizer que nem sempre o servidor precisa cutucar. A própria administração tem o dever de corrigir os erros dela, mesmo se ninguém pedir. Correto. A autotutela é um poder-dever. A administração não só pode, como deve anular os atos dela que forem ilegais, e também pode revogar os que forem inconvenientes ou inoportunos, desde que respeite direitos adquiridos. Essa revisão pode acontecer porque o servidor pediu, usando o direito de petição, mas também pode ser de ofício, por iniciativa dela mesma, assim que ela percebeu a ilegalidade.
Claro que, na prática, a questão é, com que frequência e rapidez isso acontece de ofício, né? Muitas vezes a cutucada do interessado ainda é o que chama a atenção para o problema. E para fechar o pacote, o artigo 115 volta a falar dos prazos, aqueles de 5 dias, 30 dias, 120 dias, e martela. São fatais e improrrogáveis, a não ser por força maior. O que seria um exemplo real de força maior nesse contexto, que justificaria perder um prazo desses? Uma doença muito grave do servidor. Uma greve geral que fecha tudo. Força maior é um conceito bem específico, sabe? Precisa ser um evento externo que não dava para prever e nem para evitar e que impede mesmo a pessoa de fazer o que tinha que fazer. Uma doença grave que deixa o servidor totalmente incapacitado e bem comprovada poderia ser um caso. Um desastre natural que fecha a repartição por dias e impeça o acesso. Uma greve dos Correios, se fosse o único jeito de protocolar e o prazo acabasse bem na greve. Não é só uma dificuldade, entende? Tem que ser um impedimento absoluto. A interpretação costuma ser bem restrita e quem alega força maior tem que provar. Ah, estou sobrecarregado de trabalho, foi difícil pegar um documento. Isso geralmente não cola como força maior, não. Ufa, passamos por todo o capítulo 8. Recapitulando rapidinho então, o direito de petição está lá, garantido, mas tem um manual de instruções bem claro. Seguir a hierarquia, usar a reconsideração antes do recurso. E o ponto principal, talvez, cuidado com os prazos. Os 30 dias para recorrer, os 120 dias ou 5 anos para prescrição são fatais, como a lei diz. Vimos também como é importante ter acesso à informação e que a administração tem o dever de corrigir os próprios erros. No fundo, o que essa análise mostra para a gente é que o servidor tem sim ferramentas na lei para buscar seus direitos. Só que essas ferramentas exigem conhecer as regras, se organizar e principalmente ficar de olho no calendário. O direito existe, mas como dizem por aí, adaptando para o mundo jurídico, não socorre quem dorme no ponto, né? Perfeita colocação. Esse capítulo da 812 é um bom exemplo do direito administrativo. Ele tenta equilibrar a garantia do direito do indivíduo com a necessidade de a máquina pública funcionar de forma ordenada e eficiente. Os procedimentos formais, os prazos limitados, eles servem para essa segunda parte. Para dar estabilidade, para dar um fim para as decisões, evitar que os conflitos durem para sempre. É a formalização do diálogo e da contestação, mas dentro de limites de tempo e de processo bem definidos. Fica então talvez uma questão para a gente pensar. Considerando essa estrutura toda formal, com etapas, prazos tão estritos, como será que isso afeta a percepção do servidor no dia a dia? Será que gera uma sensação de segurança por ter um caminho claro ou, pelo contrário, uma sensação de que a burocracia, o medo de perder um prazo, podem acabar virando uma barreira maior que o próprio problema em si? Como esse formalismo todo impacta a relação de confiança entre o servidor e a administração, hein? Bom, com essa reflexão, a gente chega ao final da nossa análise de hoje. Esperamos que essa conversa sobre o direito de petição na Lei 8.112 tenha sido útil e esclarecedora. Agradecemos muito a companhia de todos e lembramos, toda a nossa discussão foi baseada estritamente nos artigos 104 a 115, o material que a gente recebeu para essa análise. Até a próxima!